importância. Sim, a questão... 7.000 anos atrás, isso. dessa forma de usar. Isso, então, que eu lembrei do cará, que eu fui comprar o cará. Aqui que desviei, né? Eu desviei aqui. do assunto. Então, assim, macaxeira é uma coisa, até meus irmãos que vão nos assistir lá, macaxeira lá no Pernambuco é uma coisa, aipim, mandioca. Então, na verdade, nós estamos falando de uma mesma raiz, de uma mesma coisa. Só que depende da região, ela tem essas expressões diferentes. Então, aipim, se não falha no Rio de Janeiro, inclusive, né? Eles chamam de aipim, aqui nós chamamos de mandioca, e lá eles chamam de macaxeira. Na verdade, a mandioca para lá, lá no Nordeste, dependendo da região do Nordeste, não é todo o Nordeste não, é outra coisa. O que eu quero dizer é que nós temos na mesma língua, na mesma cultura que a nossa, expressões diferentes para designar a mesma coisa. Imagina, irmãos, lá no hebraico, imagina 6.000 anos atrás, uma cultura, um pensamento, um entendimento de mundo totalmente diferente. O que eu quero trazer para vocês com todas essas informações? Amados, a Bíblia de fato não é algo tão simples assim quanto passaram para nós. Mas só lê aí que Deus vai dar um revelamento, Deus vai dar um entendimento. Não é bem assim, amados, não é bem por aí. É claro que sempre nós vamos estudar a Bíblia em oração, não é? Sempre nós vamos estudar a Bíblia com o coração pedindo para que Deus não só nos mostre, nos ilumine a respeito da sua palavra, mas é claro que nos faça vivê-la, que é a finalidade de estudar a palavra, viver a palavra, não é entender para ser melhor do que os outros, ou criticar e etc, para viver. Mas assim, oração não basta no estudo bíblico, tem que ser estudo mesmo, tem que ter esses entendimentos, a gente precisa, esses entendimentos, né? A gente precisa de fato compreender todos esses detalhes, amados, para que a gente possa absorver o que Deus diz. Lembra das perguntas? Só lá no final de todas as perguntas respondidas, aí que eu posso afirmar, não, Deus disse assim diz o Senhor, é assim que Deus diz. E aí a gente está fazendo o quê? A exegese, a extração, não a exegese. A gente não está impondo nada no texto, não está trazendo da nossa cultura, do nosso entendimento e dando interpretação à Bíblia. Nós não temos o direito de fazer isso, tá certo? O que nós temos é o dever de compreender a Bíblia, trazer para o nosso entendimento e sim passar isso como uma compreensão bíblica, mas não como aquilo que eu imagino, que eu suponho, que eu acho. Eu acho não sei o que, professor. Não ache nada, porque você jamais vai ter um certificado de achólogo, não vai. Então, né? Então, olha, eu penso isso por causa disso, eu acredito assim por causa disso, aí tudo bem. Você está trazendo bases, referências, aí ótimo, mas falar, eu acho, eu imagino, eu senti no coração, Deus falou comigo, Deus falou no meu coração, não é assim que a gente lida com a Bíblia, tá certo? Então vamos lá, pegar uma informação, eu não sei se eu falei para vocês do centurião de Cafarnaum. Não falei? Mateus capítulo de número 7, pegar aqui uma outra aparente contradição, acho que dá tempo, né? 10 minutinhos aí, dá para a gente falar a respeito dessa outro texto que dá uma aparente contradição. Eu vou pegar outros mais, tá? Nosso exercício daqui para frente vai ser mais ou menos esse: pegar texto, vamos trazer interpretação, pegar texto, vamos trazer interpretação. Mas eu vou fazer isso como exercício para aplicar as regras. Não vá pensar que eu vou dar a interpretação de tudo quanto é texto da Bíblia. Primeiro que eu não sei, né? Não é assim também não, preciso estudar, preciso pesquisar. E não é a minha proposta, nunca daria tempo. A gente tem aqui, meu Deus, 66 livros. A gente vai precisar de muitos e muitos anos para ter compreensão boa, adequada de muita coisa. Mesmo assim, ainda vai ficar coisas que a gente ainda vai fazer agora, dia 25 de março, vai fazer 20 anos que eu leio a palavra, que eu estudo a palavra, diariamente, praticamente, tá? Estudo mesmo a palavra. Então eu vou fazer 2 décadas. E vou falar para você, tem um bocado de coisa, não é falsa humildade não é hipocrisia, tem um bocado de coisa ainda que eu tenho algumas dificuldades, tenho várias dificuldades, tem opiniões ainda que eu falo, rapaz, será que é assim? Fico cauteloso, fico com medo de afirmar, porque eu sei da seriedade disso. Eu falo assim, não, assim diz o Senhor, é assim que diz, né? Então é muito complicado. As pessoas muito facilmente, elas, não, é assim mesmo e tal, não, a palavra afirma isso e diz isso, meu Deus, é tão fácil assim, e a gente vai perceber que essas pessoas nem eu não sei que tem um quê com Jeová que esse negócio.
Eu não tenho. O que eu não tenho? Capítulo 8, eu falei 7, mas é capítulo 8, tá? De Mateus. Capítulo 8 e depois nós vamos ler o capítulo 7. Percebam que eu estou pegando os textos do Evangelho e esses paralelos, tá? Capítulo 8 de Mateus. Depois eu vou ler o 7, que é o paralelo, né? E entrando Jesus em Cafarnaum, todos aí acharam? Estão acompanhando? Entrando, capítulo 8, verso de número 5. Ah, sim. Eu falei o quê? Só 8. Aí Capítulo você 8. não combinou quando você falou 8, tem que ir direto pro 5. Não combinei isso com vocês? Não é possível? Um negócio tão óbvio. Capítulo 8, verso 5. É porque inclusive tem um título, Centurião de Cafarnaum, que desculpa aí, fala nossa. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse-lhe aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu não vou acabar não, porque já está embaralhando a vista aqui. Deixa eu ir para Lucas, já tem o conteúdo que eu quero, tá? Lucas capítulo 7. Lucas 7. Lucas 7. Estou com dificuldade, acho que agora vai ficar até melhor, não, pior. Então, Lucas 7. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, e a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse a curar o seu servo. Irmãos, leia a parte aí que eu não estou enxergando mais nada aqui. Baralhou as vistas. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: Este homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. 6. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos disserem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Até o 6, já acabou o 6? Já, só até o 6 já tem um material que a gente precisa aqui para comparar. Eu não sei se vocês perceberam, como está em cima da hora, eu não vou nem provocar muito vocês, tá? Eu vou trazer aqui a explicação e a observância. O Mateus diz que o centurião foi até Jesus. O Lucas diz que o centurião enviou os servos até Jesus. Não é uma aparente contradição? Porque um diz que o centurião foi e outro diz que o centurião enviou seus servos. Como que a gente resolve isso? Olha que coisa interessante. O centurião foi ou não foi? Não foi. O centurião não foi. E por que Mateus diz que ele foi? Aí eu pego um exemplo da história, inclusive, para comparar aqui, só para a gente ver que isso não é um absurdo, né? Isso se dá, inclusive, em outras ocasiões aí da história. E na literatura isso não é um absurdo, não tem aqui algo, um erro não. A história, se a gente for estudar a história mundial, e a história especificamente lá da época da Segunda Guerra Mundial, vai estar escrito lá na história, documento oficial aceito por qualquer academia. Vai estar escrito: Hitler matou 6 milhões de judeus. Hitler não matou 6 milhões de judeus, mas está escrito: Hitler matou 6 milhões de judeus. Ele matou pessoalmente 6 milhões de judeus? Não, mandou matar. Então, mas está escrito que ele matou. Sim. Por que está escrito que ele matou? Porque quem matou os judeus, matou sob a autoridade e a ordem de Hitler. Quem foi responsabilizado na história, então, não foram os soldados que mataram, sim Hitler. Sim. Porque ele estava sob a autoridade de Hitler. Quem, então, foi até Jesus foram os servos. Por que Mateus disse que foi o centurião? Porque é a mesma coisa que o centurião tivesse ido. Porque quem foi sob a autoridade do centurião. Então, as palavras que eles diziam eram as palavras do centurião.
o peso, a autoridade era do centurião. A mesma coisa de Hitler. Percebe como é tranquilo, irmãos? Como não tem esse, nossa, e agora? A Bíblia está em contradição, não sei o quê, porque aqueles ateus e as pessoas honestas falam, ó, a Bíblia tem erro, não tem erro, falta informação. Falta informação, é correta. Né? Então sim, estudar. Então são aparentes contradições. E a gente vai pegar outros textos mais ou menos assim, né, que vocês vão falar, não, e está aqui, ó, nós lemos, nós pregamos, nós tiramos lições desses textos, mas a gente muitas vezes não dá atenção. Quantos de vocês tinham de fato comparado e percebido essa diferença? Poucos ou talvez nenhum de vocês, não é? Esse aqui não, aquele da Maria, o longo debate, que foi o que a Dani estava falando, o pastor. Ah, tá. Esse pastor. Esse Maria, ele falou que Maria Madalena? Isso. Prostituta? Eu não sabia nem que Maria que estava servindo, para mim era outra. Que Maria que tem na Bíblia é um monte. Maria, a mãe de Tiago. Aliás, quantos Tiago tem na Bíblia? Tem o filho de Alfeu, o filho de Zebedeu, o menor, né? Tem diversos. Então, todas essas informações, irmãos, elas, se a gente for dar atenção, ler direitinho a Bíblia, a gente vai ter muitas dúvidas. Quem não tem dúvida é porque está mal informado. Quem não tem dúvida é porque não lê Bíblia. Não parece ser o contrário? Não, eu leio Bíblia, não tenho dúvida. Não está lendo Bíblia. Quem lê Bíblia tem dúvida, e muita. Porque não está lendo direito. Ele se entrega, né? Não tenho dúvida nenhuma, já li a Bíblia muitas vezes, não sei o que e tal. Ah, não tem dúvida não, então você, é prova que você não leu a Bíblia de fato como deveria ler. Né? Você leu como um gibi, como uma Sabrina. Como uma revista qualquer, eu estou dizendo. Não conhece a Sabrina? Não.